Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, né, toda vez que a gente tá aqui num outro cenário diferente, é porque a gente vai falar com vocês um vídeo de cunho mais conceitual, de cunho mais vivência de vida, né? E não na prática, né? Conforme quando a gente tá lá na mesa, né? Eu vim aqui nesse vídeo hoje para compartilhar com vocês como é que foi a questão de incorporação para mim, né? Eu não vou dizer qual é o sentimento de ser levado, porque isso eu quero falar num outro vídeo, porque eu acho que tem muitos médios em desenvolvimento que eles ficam com muita dúvida sobre isso. Bom, eu já disse para vocês, eu já devo ter dito para vocês em algum momento do quanto eu não queria esse lance de incorporação para minha vida e do quanto eu nem achava que isso era uma coisa assim pertinente, né? Que eu cheguei na minha trajetória na Umbanda por uma questão assim, né? Dizem que é pelo amor, pela dor, no meu caso foi pela dor, mas foi porque eu cheguei num lugar, me senti acolhida, me senti envolvida, um lugar onde eu senti que era muito diferente dos outros lugares que eu já tinha frequentado e eu já tinha passado por muitas casas, né, pseudo-casas, que aquelas famosas mães de santo de postes, né, que cobram muito dinheiro para fazer determinadas coisas e em troca do desespero das pessoas, elas acabam, elas e eles, né, porque tem mães e pais de santo, acabam se enriquecendo ilicitamente, né, da tragédia dos outros. E isso nem de fato ela representa a espiritualidade, e isso nem de fato ela representa o que é a caridade, o que é a Umbanda, né? Isso eu acho que era até um desdobramento para um outro tema. A gente falar um pouco dessas mães e pais de santos de postes, de anúncios que prometem mundos e fundos, né? Mas o fato foi que eu cheguei nessa casa espiritual, pela dor, por um sentimento de tentar ajudar uma pessoa que eu amava muito, que eu amo muito, né? E lá já falaram assim, você é médium e você vem aqui, e eu queria qualquer coisa, era limpar terreiro, era fazer comida, era ajudar, eu tava sempre lá, era pintar, não sei o que, eu tava sempre lá. Mas quando o objeto final era a questão da incorporação, era a hora que você não contava com a Andresa. Inclusive eu lembro de um episódio aonde o pai pequeno da casa, ele estava naquele momento na direção da casa e ele estava incorporado num tranca-rua e ele falou assim, hoje vocês vão sair daqui limpos, né, a limpeza energética de vocês vai ser feita pelos próprios Exus de vocês. E eu nunca tinha incorporado nada, nunca tinha colocado nada em terra, e eu com o cu na mão, né, de incorporar alguma coisa. E aí quando ele ele começa a cantar, né, cantar pontos, né, de entidades, né, para poder chamar as entidades em terra para que o próprio guia daquela pessoa limpasse o médium, né, após os trabalhos no terreiro. Naquela época eu ainda estava na faixa de cambonagem, né, e eu falei assim, pensei, porra, fudeu, né, porque fudeu muito, porque eu vou sair daqui hoje suja, porque eu não sei como é que eu incorporo, eu não quero incorporar, eu tenho medo, eu tenho pavor disso, então como é que vai ser essa situação, né? E aí quando eu cerrei os olhos, a situação foi a seguinte, primeiro eu pensei assim, eu vou ficar com os olhos bem abertos, porque eu com os olhos bem abertos, eu não corro o risco de incorporar. Lendo engano isso, né? Porque isso já aconteceu comigo em outros momentos. Mas vamos lá, pra gente seguir o baile da coisa, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, fecha os olhos, mulher. Deixa de querer ter domínio sempre de tudo. Porque eu sou uma pessoa que gosta sempre de ter domínio de tudo. Eu gosto sempre de estar no controle da situação, né?
E aí eu levei um pito do tranca-rua. Deixa de ter o domínio de tudo. Fecha essa butuca. Aí eu fechei os olhos. Mas eu tentei pensar no shopping, na feira, na cor do cabelo, na cor da unha, sabe? Na conjuntura política do país. Eu tentei pensar em qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo que eu tava pensando em qualquer coisa, na minha cabeça eu disse assim, eu vou sair hoje com a carga do terreiro daqui, porque eu não vou conseguir incorporar, eu não vou conseguir ficar limpa e eu não vou conseguir sair bem daqui hoje, né? Aí eu não tô vendo o que tá acontecendo ao meu redor, né? O que tá acontecendo com os meus irmãos de santo. Eu não tô observando o que tava acontecendo ali naquele momento, né? E aí, assim, eu tô ali com o olho fechado, com uma vontade, filha da puta, de rir, de nervoso, né? E eu sei que num belo momento, o tranca-rua, ele vem, o tranca-rua das 7 encruzilhadas, né? Ele vem na minha frente e aí eu vejo que ele tá ali puxando e eu sentia dentro de mim como se fosse uma batida. Sabe quando a gente bate na porta de alguém? Toque, toque, toque. Era uma batida de dentro pra fora. E aquilo tava me provocando uma situação assim, tipo de taquicardia, né? Aí eu lembro que eu abri o olho e falei assim pro seu tranca-rua, não, seu tranca-rua, pelo amor de Deus, né? Não. E ele, cala a boca, mulher, aprende a falar menos, você fala demais e não sei o que. Aí eu tomei assim, aquele dia foi marcado pelo dia que eu tomei um pito, né? Uma escrotização, assim, do tranca-rua, porque eu de fato sou uma pessoa que eu quero sempre falar muito, eu sempre falo muito, eu sou uma pessoa de liderança, assim, onde eu chego, eu quero dar minha opinião, eu quero expressar, e naquele momento eu tava, assim, quase pedindo pinico. E eu segurei, eu não incorporei, talvez eu tenha sido a única que não tenha incorporado naquele momento ali. E eu saí de lá, tipo assim, porra, saí carregada do lugar, né? Hoje não fiz minha limpeza energética aqui, né? Enfim, mas tomei um esporro na frente de assistência, na frente de todo mundo do tranca-rua, por estar segurando os meus guias e as minhas entidades. E eu lembro que ele ainda disse bem, essas que tem medo, essas que fogem, são geralmente as primeiras a ser tomadas e são as que mais trabalham. Cala a boca, tu tem que calar. Eu sei que eu tomei um esporro fenomenal. Beleza, passou alguns dias, eu não lembro quantos dias passou. E aí a gente tá numa gira. O pessoal gosta muito de ir pra centro, pra gira de esquerda, né? E aí a gente tá num dia que era descarrego com os caboclos, né? Era bate-folha com os caboclos e descarrego com o Exu. Aí eram 2 momentos. Eu tava super bem, era um dia que eu tinha ido pro terreiro super bem, já tinha ajudado lá a fazer as coisas da cantina, já tinha ajudado a limpar, organizar, receber as pessoas, dar número, etc e tal. E eu tava ali ainda como iniciante dentro do terreiro, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eles estavam lá com coisa de caboclo, boiadeiro, a gente já tinha tomado uma batida de folha, que era de limpeza, e aí numa determinada hora, eu senti como se algo tivesse violentamente dado um baque, assim, nas minhas costas, né? E aí eu senti uma dor que me curvava, um troço que me incomodava, e ao mesmo tempo era como se eu não tivesse tanto ali, né? E aí eu virei pra uma irmã de santo minha e falei assim, fulana, eu tô me sentindo estranha. E aí ela virou pra mim e falou assim, fecha os olhos e reza. E eu fechei os olhos e eu ingenuamente fechei os olhos e rezei, porque eu falei assim, estão fazendo sessão de limpeza aqui, de descarrego, né? Eu não lembro bem como é que era o nome que era dado. E eu tô pegando carga, né? Ó o pensamento louco da pessoa.
E aí eu fechei os olhos e comecei a rezar, a me entregar. E de repente, a maluca aqui só lembra que eu fui rodopiando o salão naqueles pinotes mesmo de um caboclo, né? E eu queria controlar meu corpo e eu queria mandar comando pro meu cérebro de para com isso, tá rachando a cara, tá pagando vergonha, você é principiante principiante no terreiro, né? E eu, uma vergonha filha da puta, né? E aí eu sei que ele rodopiou, não sei por quanto tempo isso aconteceu. E aí quando eu consegui voltar pra mim, eu tava com muita vergonha, a gente ainda tinha a segunda parte da gira, né, que era o descarrego com os Exus. E eu perguntei pra pessoa assim, o que aconteceu? Nossa, desculpa, aí todo mundo rindo, né? Tipo assim, porque quando a gente tá em desenvolvimento dentro de um terreiro, por mais que a gente se sinta envergonhada, as pessoas se sentem muito felizes, né? Pelos médios da casa, os novos médios de desenvolvimento, conseguir trazer alguma entidade, por mais que aquela entidade ainda não fale, né? As entidades, elas têm um momento delas se sintonizarem conosco, da gente se acostumando com as energias dela, enfim. E eu pensava, e isso até é um tema que eu vou falar no outro vídeo, que a incorporação ela é tipo uma possessão, né? Ela é em algum determinado momento onde eu, Andresa, deixaria de existir e passaria a ter um outro comando sobre o meu corpo. Até mas a gente não tem essa sensação de deixar de existir, né? A gente, muitas das vezes, a gente tem plena consciência do que tá acontecendo ali, né? E aí, tudo bem, acabou essa parte, e aí o pessoal, nossa, você incorporou ali um caboclo, um boiadeiro. Eu não tive mais essa experiência. Eu acredito que foi mais a energia de um boiadeiro, tá? Por que essa energia mais de um boiadeiro? Porque todas as outras vezes que o terreiro chama boiadeiro, e já era o momento que tava os boiadeiros fazendo a limpeza do terreiro, todos os outros momentos que o terreiro passa a chamar o boiadeiro para poder fazer aquela limpeza do terreiro, naquela coisa do boi, é a hora que eu mais sinto aquele padrão vibracional, é a hora. Você pode fazer uma gira de caboclo com tranquilidade, que não é a minha questão, entendeu? Mas se você começa a tocar pra boiadeiro, não sei o que, e aí eu comecei a galfar de mim mesmo, né? Eu falei assim, porra, a gente vem aqui mulher, loura, empoderada, né? Vaidosa, e aí a gente pensa o quê? Vou logo botar uma pombagira em terra, né? Pra falar assim, ó, chegou as comadres, não sei o que, o negócio agora aqui é a gente, entendeu? E aí, assim, a primeira coisa que me levou foi meio isso, né? Incorporação de um boiadeiro, né? Beleza. Aí, nesse mesmo dia, para além da vergonha, eu já tinha visto que não era algo, assim, tão difícil. E eu acho que nesse dia eu tava bem equilibrada energicamente, né? E aí, no segundo momento, que foi o segundo momento de Exu, né? Eu lembro que a pombagira da mãe de santo da casa, junto com a pombagira de uma outra médica, falou assim, ou não é hoje que a gente vai deixar ela sair ilesa. E aí elas foram, rodopiaram e cantaram uma música que eu não lembro, mas era da Maria Padilha, que dizia que era a gargalhada que ilumina a minha vida, né? E era uma música que aos meus olhos, porque as músicas de Exus, elas são sempre muito vibracionais, muito vibrantes, muito alegre, muito festiva. E essa era uma melodia que soava em mim muito calmo. E eu lembro que eu fui indo,
e que num determinado momento eu gargalhava, mas é comum que a gente fique se pensando se era eu ou se sou eu, né? É uma coisa da minha cabeça ou é uma coisa da minha entidade. Então, assim, eu acho que as minhas primeiras incorporações elas foram muito atrapalhadas. Aí já num outro momento, quando eu senti aquele padrão vibracional, eu acabei caindo. Já no outro dia eu acabei caindo e mas mesmo assim eu levantei, eu não conseguia tomar controle do meu corpo, e eram umas danças e eram uns risos e era uma coisa assim muito diferente, do qual eu não consegui identificar muito bem o que era, né? E aí eu, dentro da minha casa, fui fazer um trabalho na minha cabeça pra Pombagira, né? E aí eu lembro que eu meditei tanto, e eu mesma acho que eu chamei tanto aquela energia, que eu lembro que eu meio que saí de mim e eu tava com elementos na mão, e quando eu tomei punho de novo pra minha vida, meio que existia ali um ponto riscado, e meio que existia ali algumas coisas feitas com os elementos que eu estava naquele momento, né? Vela, morango, champanhe e uma energia muito, mas muito, mas muito gostosa que eu senti naquele momento, né? E aí depois, já em outro momento, quando eu incorporo novamente, na verdade quem incorpora e aí já passa a falar e já passa a dizer, já se identifica que não é uma pombagira e que é uma cigana, né? E houve muita dificuldade nesse primeiro momento da gente entender que de fato era uma linha de ciganos e não era uma linha de esquerda. E a partir daí eu fui perdendo medo e eu fui a cada dia mais querendo sentir o que aquilo era curiosidade, querendo me entregar. E aí, assim, a minha primeira incorporação ela foi na energia de um boiadeiro, né? Aí depois fico um pouco mais confusa, e aí começa a vir a cigana, e ela começa a dizer que na grande maioria das vezes foi ela que veio, né? No dia que cai no chão foi ela que veio. Na outra não, na outra a Padilha mesmo identifica que foi ela, né? Mas aí a cigana começa a vir, começa a falar o que ela queria de propósito comigo, e aí eu começo a dar passagem para essa cigana trabalhar na minha vida. Esse vídeo eu tentei explicar como é que foi um pouco, sim, da minha primeira incorporação. Em um outro eu vou explicar para vocês como é para mim, Andresa, incorporar e como se esvaziar de mim e dar passagem para um guia. E no outro eu quero dizer como é que eu já fiz um vídeo onde eu digo a diferença das energias, né, que é muito diferente da pombagira, da Dona Maria Padilha, do cabaré, para a cigana, né? Mas eu quero um pouco mais falar como é que foi também a incorporação da Maria Padilha, ok? Mas aí a gente deixa para um outro vídeo, para um outro bate-papo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um pouco frustrante para mim, né? Porque eu queria já ter incorporado aí uma girona, né? Já de cara, já vim dançando, não sei o quê. Mas foi um boiadeiro. O João podia inclusive tirar uma foto nesse momento que ficou ótimo, mas enfim. É porque a gente fica tentando arrumar momentos pra gente usar pra miniatura do vídeo, né? Mas eu quero que vocês me sigam lá nas redes sociais. Quero dizer pra vocês que o jogo do baralho cigano tá bombando, que a nossa live tá bombando. Eu quero pedir pra vocês me curtirem lá, que eu trago bastante conteúdo lá.
Eu quero pedir também para vocês darem um joinha nesse vídeo e contar também como é que foi a primeira incorporação de vocês, tá bom? E não tenham medo, gente, porque depois é uma energia assim transcendentora que toma conta da gente. Um grande beijo, amo vocês, até o próximo vídeo.